A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. 3. Isso. Apenas o verso 14. Carta do apóstolo Paulo. Todos acharam? Carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 14, diz assim: Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir, irmãos. Por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, Te exaltar, Te glorificar, Te enaltecer. Queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Queremos, ó Deus, Te suplicar no nome do Senhor Jesus Cristo. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos para o louvor da Tua glória. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas. Fala aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te suplicamos. No nome do Senhor Jesus, a igreja diz: Amém. Paulo, quando escreve esta carta aos Efésios, ele está preso, né? Ele está preso. A cidade de Éfeso era uma das metrópoles da época, era uma cidade bem desenvolvida. E acontece um incidente, não é? A gente pode ver isso, quando Paulo ele vai abrir esta igreja na cidade de Éfeso. Mas, enfim, essa carta é uma carta que alguns teólogos chamam de um pequeno compêndio teológico, né? Porque essa carta ela é rica, ela vai falar das atividades do cristão no dia a dia, mas ela também vai falar da relação do cristão com Deus. E é exatamente isso que nós iremos falar nesta noite. Da relação que o cristão tem com Deus através da oração. Paulo ele começa dizendo que por esta causa me ponho de joelhos. Entre os judeus era comum orar de pé, não é? Orar de joelhos era sinal de profunda comoção, profunda emoção, não é? No século XVIII, os moravianos, eles se levantam para orar, para buscar a presença de Deus. Era um momento de crise espiritual, crise social e econômica da Inglaterra. E estes homens, chamados homens santos, eles se levantam para orar, colocando assim a importância da oração, que é para o cristão. Orar é conversar com Deus. Através da oração, nós conversamos com Deus. Deus nos fala de várias maneiras. Deus nos fala através de sonhos, Deus nos fala através de profecias, Deus nos fala através de louvor, e especialmente e principalmente, Deus nos fala através da sua palavra. Mas nós falamos com Deus quando oramos. Nós falamos com Deus quando separamos um tempo para orar, para conversar com Ele, porque orar é conversar com Deus. E aqui nesta carta, neste versículo, Paulo vai mostrar a importância que é a oração.
quando decisões importantes precisam ser tomadas, nós precisamos orar, buscar a presença de Deus para que Ele mostre a sua direção, a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida. Por isso Paulo vai ensinar aos cristãos de Éfeso acerca da oração. E em primeiro lugar, Paulo vai dizer que os cristãos devem orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. Ele vai ensinar os cristãos a orar tendo a oração como alicerce das riquezas da glória de Deus. Quando se fala de alicerce, se fala de fundamento. E quando nós falamos de fundamento, vem à nossa mente os dois fundamentos colocados por Jesus, que são aqueles dois construtores. Quando eles foram construir suas casas, Jesus disse que o construtor sábio construiu a sua casa sobre a rocha, e o construtor tolo construiu a sua casa sobre a areia. Aquele que construiu sobre a areia, percebemos que ele era uma pessoa apressada, era uma pessoa que gostava de fazer as coisas nas pressas. Isso mostra muito bem o nosso dia a dia. Apesar do corre-corre da vida, apesar das atividades, nós precisamos entender e compreender que nós precisamos parar para buscar a presença de Deus. Vendo a importância, o alicerce, o fundamento. Aquele homem que construiu a sua casa na areia, ele não percebeu, ele não sondou o terreno, ele não sondou o tempo. Ali chovia muito, e quando chovia, o rio subia, e quando o rio subia, aquele lugar era alagado. E a casa sobre a areia, ela iria sucumbir, ela iria cair. Quantas tempestades da vida nós sofremos, quantas tempestades da vida nos alcançam, e nós precisamos estar firmes e firmados no alicerce que é Jesus de Nazaré. Precisamos nos firmar no alicerce que é Jesus. Paulo diz que nós devemos orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. Primeiro porque elas são incontáveis, não temos como enumerar as riquezas da glória de Deus. Paulo diz aos Efésios que nós, como cristãos, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, estamos assentados nos lugares celestiais e temos as riquezas da glória de Deus. Paulo diz que nós devemos orar tendo como alicerce as riquezas da glória de Deus. Alicerce é aquele que sustenta, é aquele que dá base, é aquilo que vai nos sustentar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E todo cristão inevitavelmente enfrenta tempestades. Todo cristão inevitavelmente enfrenta vendavais. Todo cristão inevitavelmente enfrenta o sofrimento, enfrenta a luta, enfrenta a adversidade, enfrenta problemas. E para isso nós precisamos estar alicerçados nas riquezas da glória de Deus. Precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Mas Paulo diz que estas riquezas, elas são inesgotáveis, elas não se esgotam. E aí vem à memória aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, no poço de Sicar. Quando Jesus diz para aquela mulher que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais esta fonte secará, mas ela permanecerá para sempre. As riquezas da glória de Deus são inesgotáveis. Por mais que você tire a água do poço, a água vai permanecer lá. Por mais que você use esta água permanecerá lá. Você sempre terá água. Você sempre terá água. A água não vai acabar. As riquezas da glória de Deus são
inesgotáveis. No grande dia da festa, naqueles dias em que o sacerdote, ele passava com o cântaro durante 7 dias, no último dia da festa, era o dia em que o sacerdote vinha com o cântaro seco, e foi neste dia que Jesus bradou e gritou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. A fonte é inesgotável. E ela também é incomparável. Não temos como comparar as riquezas da glória de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. São incapazes de ser avaliados. O próprio Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Orar tendo como alicerce, como base, como fundamento, as riquezas da glória de Deus. O construtor sábio, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Observando as duas construções, a gente pode tentar imaginar que aquelas duas casas eram casas iguais. Ambas tinham janelas, portas, ambas tinham seu telhado, eram iguais. Tinha campainha, tinha seus compartimentos, quartos, cozinha, terraço, sala. Ambas eram iguais. A diferença estava naquilo que era invisível aos olhos. Você olhava para as duas casas e você não conseguia ver o fundamento, o alicerce, porque o alicerce estava embaixo. Mas o alicerce é aquilo que é essencial para a sustentação do cristão. É aquilo que nos sustenta, é o alicerce. E Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir a casa sobre um fundamento, sobre a rocha, que é Jesus, requer tempo, requer trabalho, requer sacrifício, mas vale a pena. Segundo lugar, Paulo ora para que os cristãos da igreja de Éfeso sejam fortalecidos com o poder do Senhor Jesus Cristo. Verso 16 ele diz: segundo as riquezas da sua glória, sejais fortalecidos com poder. Para quê? Ou seja, Paulo ora para que sejamos controlados pelo Senhor. Para que sejamos controlados pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo controle as nossas emoções. Para que o Espírito Santo controle os nossos impulsos, para que o Espírito Santo controle o nosso falar, para que o Espírito Santo controle o nosso agir. Mesmo quando queremos fazer o contrário. Paulo ora para que o crente cheio do Espírito Santo seja dominado na mente, na vontade e nas emoções. Paulo ora para que o crente cheio do Espírito Santo seja dominado na mente, na vontade e nas emoções. Na mente, quanto ao mais, irmãos, ele diz aqui, escrevendo aos Filipenses capítulo 4, verso 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Ele ora para que o crente cheio do Espírito Santo seja dominado na mente. Seja isso que ocupe a vossa mente. Na vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para que a vontade de Deus seja a nossa prioridade, que não seja feita a minha vontade, que não seja feita a sua vontade, que não seja feita a nossa vontade, mas que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida, mas que a vontade de Deus seja o nosso sonho, que a vontade de Deus seja o nosso ideal, que a vontade de Deus seja o nosso propósito, que a vontade de Deus seja o nosso foco. Que os nossos movimentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, a nossa mente gire em torno da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos viver em torno da vontade de Deus. E ele vai dizer que nós precisamos, que os cristãos da igreja de Éfeso, ele ora para que eles sejam fortalecidos com poder. Para quê? Para que sejam controlados pelo Espírito Santo. Na mente, na vontade, nas emoções. E Paulo escreve a mesma carta aos Efésios e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Para que o Espírito Santo controle as nossas emoções. Nem sempre nós escutamos o que queremos. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos. Muitas vezes situações adversas acontecem. E nesse momento, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo. Que Ele controle as nossas emoções, para não falarmos o que às vezes queremos falar, para não fazer o que às vezes queremos fazer, para não se deixar dominar pela ira, pela raiva, para não nos deixarmos dominar, muitas vezes, pelos sentimentos gerados por situações adversas. Muitas vezes a murmuração, a reclamação. Precisamos nesta hora: Senhor, controla as minhas emoções. Senhor, controla as minhas emoções. E dizer como o salmista diz: põe anjos à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti, no falar. E Paulo vai orar para que os cristãos cheios do Espírito Santo, da igreja de Éfeso, eles sejam controlados pelo Espírito Santo, na mente, na vontade, nas emoções. É Jesus sendo o Senhor da nossa vida, tendo procuração autorizada. Jesus se assenhorando-se da nossa casa, sendo o Senhor da nossa casa. O Senhor disse para Pedro: quando tu eras menino, tu ias para onde querias, mas agora é diferente. Tu vais para onde eu quiser. Tu irás falar o que eu determinar que irás falar. Assim somos nós. É o Senhor sendo o Senhor da nossa casa. É Jesus se assenhorando-se do nosso lar. Eu não sou mais o dono da minha casa, eu sou um mordomo, eu sou aquele que administra, mas o dono é o Senhor, e eu estou administrando para Ele. Os meus filhos são herança do Senhor, são de Deus para possuir, dos pais para criá-los, e Deus vai pedir conta. Portanto, crie os seus filhos na demonstração do Senhor. Eduque os seus filhos na demonstração do Senhor, com a palavra do Senhor. Porque como mordomo do Senhor, você vai prestar conta ao seu Senhor, ao dono de fato e de verdade, que é o nosso Deus. Não vivo eu, mas Cristo
vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, 20, e diz: já estou crucificado com Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: quando eu for levantado no madeiro, atrairei muitos a mim. E Paulo diz que nós estamos crucificados com Cristo no madeiro. Portanto, pessoas são atraídas pelo seu testemunho, pelo seu viver, pelo seu agir, pelo seu falar. Mas em terceiro lugar, Paulo ora para que sejamos arraigados, alicerçados, ou seja, para que as raízes do caráter cristão sejam aprofundadas. E você tem aí a lição da palmeira, que é muito bem cantado pelo conjunto Ebenezer, como a palmeira, que aprofunda suas raízes. E o vento vem, a tempestade vem, a palmeira se curva, ela quase encosta no chão, mas quando o vento passa, ela volta à sua posição original. Porque tem raízes aprofundadas. Paulo ora para que os cristãos da igreja de Éfeso tenham as suas raízes aprofundadas, né? Que possamos ter a vitalidade da vida de Cristo em nós. Que possamos buscar na palavra este aprofundamento. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, eu medito na palavra, mais forte eu vou me tornando, mais minhas raízes vão se aprofundando na palavra, se alicerçando na palavra, se enraizando na palavra. Quando vem o vento, os ventos da vida, quando sopram os ventos da vida, quando a tempestade da vida vem, quando os vendavais vêm, nós permanecemos de pé, porque estamos alicerçados na palavra de Deus. Porque estamos com a nossa vida alicerçada, enraizada na palavra de Deus. Mas Paulo ora para que conheçamos o amor que excede todo entendimento. Paulo ora, verso 19. Para que o amor que excede todo entendimento, sejamos tomados por este amor que excede todo entendimento, para que este amor extrapole na nossa vida, exceda. É conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O que significa dizer isso? É um amor prático. É praticar este amor, é colocar em prática aquilo que nós aprendemos na palavra. E muitas vezes colocar em prática esse amor é amar sem ser amado. Colocar em prática este amor que excede todo entendimento é dar sem esperar retorno. Todos sempre queremos dar alguma coisa, mas queremos receber retorno. E quando não recebemos, reclamamos. Mas esse amor que excede todo entendimento, Paulo diz, esse amor precisa extrapolar na vida do cristão. O cristão precisa estar pleno deste amor, transbordar deste amor, a ponto de dar sem esperar retorno, a ponto de amar mesmo sem ser amado. E isso vai acontecer, sabe onde? No nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família.
quando você é incompreendido, quando você é injustiçado. Esse amor é expresso no nosso dia a dia. Paulo diz que devemos amar como Ele nos amou. E Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus nos amou com amor sacrificial. Extrapolar, este amor precisa extrapolar na nossa vida, é perdoar sem ser perdoado. Mesmo quando a outra pessoa não me perdoa, eu tenho que perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Perdoe, ame, se doe, compreenda mesmo sem ser compreendido. Isso é um amor que extrapola, que excede todo entendimento. Como entender um amor assim? Como entender um amor assim entre os cônjuges? Compreendê-la mesmo sem ser compreendido, amá-la mesmo sem ser amado, dar mesmo sem receber. Porque Paulo escreve aos Efésios e diz que, olha, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. É esse amor. Como Ele amou e ama, é experimentar o seu amor. Amá-lo e amar os outros por Ele. Esse amor é expresso e experimentado nos sofrimentos e nas tribulações da vida. Este amor que excede todo entendimento, ele é expresso e experimentado nos sofrimentos e nas dificuldades da vida. É quando experimentamos, é quando sentimos o amor de Cristo nas nossas vidas. Mas Paulo também, em sexto lugar, ele ora para que os cristãos da igreja de Éfeso, os crentes cheios do Espírito Santo, eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Capítulo 3, ainda no verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Pleno, para que possamos transbordar de Deus na nossa vida. Imagina aí uma caixa d'água transbordando, sangrando. Um riacho, um açude sangrando. Quando chove muito, aquele açude vai sangrar, transbordar. Não é? Assim o crente cheio do Espírito Santo precisa transbordar de Deus. E Paulo diz que isso significa participar da natureza de Deus, pelas quais Ele nos tem dado grandissimamente e preciosas promessas, para que, por elas, fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência que há no mundo, 2 Pedro 1,4, a virtude ou privilégio da alma redimida está acima de todos os anjos, e é justamente participar da natureza de Deus. Nós temos a mesma essência. Mas Paulo também vai orar.
a fim dos cristãos da igreja de Éfeso, os cristãos cheios do Espírito Santo, compreender com todos os santos as dimensões desse amor. Paulo vai orar também a fim de que os cristãos cheios do Espírito Santo da igreja de Éfeso compreendam as dimensões do amor de Deus. Está no verso 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Um aprendizado que vem através de um esforço zeloso. E isso requer disciplina. Um aprendizado que vem através de uma vida íntima com Deus. Uma vida de intimidade com Deus. Um aprendizado que vem através da leitura da palavra. Um aprendizado que vem através de momentos de oração com Deus. Eu conversando com Deus, compreendendo. Porque é através da oração, através da leitura da palavra, que eu vou entender e compreender qual seja a vontade de Deus para a minha vida. Duas pessoas, elas começam a se conhecer e elas começam a entender o que o outro gosta, o que o outro não gosta. Assim também nós começamos a entender a vontade de Deus, aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele não gostaria que eu fizesse, através da palavra, através da oração, da busca incessante pelo Senhor. De outra maneira, irmãos, isso não pode acontecer. Isso acontece através do meu relacionamento com Deus. E é isso que Paulo vai dizer, que isto é um aprendizado que requer esforço e zelo, cuidado. Mas ele diz também que este aprendizado vem através de uma experiência prática. Eu não aprendo se eu me isolar. Eu vou me isolar porque eu não sou tocado, nem vou tocar em ninguém, não. Este aprendizado é no meio da comunidade. É sendo ofendido e perdoando. É dentro do desgaste, do relacionamento, da comunicação. Nós vamos aprendendo. Paulo diz que este aprendizado, ele vem por meio de quê? Da experiência prática, na família. No relacionamento pais e filhos, no relacionamento esposo e esposa. Mas Paulo diz que esse aprendizado também vem por meio da compreensão de que todo conhecimento de Deus é inatingível sem o amor. Sem o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, ele é inatingível sem o amor. Paulo diz ainda que este aprendizado só acontece em comunhão com os santos, com todos os santos. É na comunhão da igreja, é no dia a dia da igreja. É no nosso dia a dia, quando nos encontramos. Paulo diz que esse aprendizado vai acontecer. Eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a amar sem ser amado, eu vou aprender a entender mesmo sem ser entendido. Isso vai acontecer no meu relacionamento com os meus irmãos da igreja. Só podemos compreender o amor na vida prática da comunidade, é isso que Paulo está dizendo. Este aprendizado só acontece em comunhão com os santos do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, quando somos machucados ou ofendemos ou somos ofendidos, nós temos uma tendência de se afastar como uma medida protetiva ou
ou quem sabe, para evitar outros atritos. Mas Paulo está dizendo que é nesse convívio com a comunidade que nós tanto vamos compreender o amor de Deus, como também vamos experimentá-lo na prática. Por isso que ele diz, só podemos compreender o amor na vida prática da comunidade, da comunhão com os santos. A mesma coisa na família. Você imagina os casais quando eles começam a namorar? Nenhum vê defeito no outro, não é? Parece que ela não tem defeito, ele não tem defeito. Aí se casam, e no primeiro ano de casado os defeitos já começam a aparecer. Os conflitos já começam a surgir. Os desentendimentos já começam a surgir. Ele já tem defeito, ela já tem defeito. É a comunhão. Você vai conhecer melhor o outro, você vai conviver com ele. Assim é a vida prática da igreja. Não é sair da igreja em busca de outro, não, é conviver. É através dessa vida prática da igreja que você vai aprender. Paulo está dizendo que este amor, este aprendizado, ele só acontece na comunhão com os santos. E aí eu penso muito no período do monasticismo, quando alguns monásticos, entenderam que para se aproximar de Deus, eles precisavam ir para o mato se isolar, porque ali eles iriam ser mais santos, eles iriam ser mais perfeitos, e isolados eles não iriam cometer determinados pecados. Então adotaram o monasticismo, e Paulo está dizendo que não é isso. Este aprendizado acontece na comunhão mesmo da igreja, é no dia a dia da igreja. O aprendizado na vida dos santos só se dá na vida de comunhão, a vida prática. Mas Paulo diz quais as dimensões do amor de Deus. Primeiro, a sua largura. Ele diz que o amor de Deus, ele alcança todos indistintamente. Depois Paulo vai falar do comprimento deste amor. Ele diz que abrange todos e todos os tempos. Ele vai falar da altura e dizer que este amor, ele estende-se até os céus. Mas fala também da profundidade deste amor. Ele diz que este amor suportou o sofrimento até as suas últimas consequências. E Paulo vai dizer que em Cristo habitou toda a plenitude de Deus. E este amor, ele foi derramado nos nossos corações. Através do novo nascimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos filhos de Deus por adoção em Cristo. E este amor, ele foi derramado em mim, ele foi derramado em você. Nós temos este amor. Filipenses 2, 9, estou terminando já. Filipenses 2, 9 a 11 diz: por isso Deus o exaltou também soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo vai escrever aos Colossenses capítulo 1, 19, que diz que foi do agrado do Pai, que nele toda a plenitude habitasse. E Colossenses 2, 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Lá em Mateus capítulo 28, eu gostaria de concluir. A partir do verso 18, Jesus diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Tendo ido, estando lá, fazei discípulos de todas as etnias. Fazer discípulo não é informar. Você vai fazer discípulo com a sua vida. Outros cristãos, outras pessoas irão imitar você. Mas Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, tendo ido, fazei discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco. E aqui eu gostaria de destacar duas coisas destes versos. Primeiro, todo o poder, Jesus diz, foi lhe dado nos céus e na terra. Segundo, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Deus está presente no seu dia a dia. Deus está presente na sua vida. Deus está presente na sua família. Deus está presente no seu lar. E mais, Ele não está indiferente. Ele contempla suas lágrimas. Ele contempla o seu choro. Ele contempla a sua angústia, a sua dor. Ele conhece você mais do que você imagina. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece seus filhos. Ele conhece seu cônjuge. Então, tudo isso aqui é possível na vida do cristão, porque o Senhor está conosco. Essa plenitude de Deus, apesar de ser finita no homem, não é diferente em tipo. Vou repetir: essa plenitude de Deus, apesar de ser finita em nós, não é diferente em tipo, é a mesma essência. E eu concluo dizendo que Paulo escreveu no capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Plenitude, pleno. Transbordem do Espírito. É o que o Paulo está dizendo. Transbordai-vos do Espírito. Enchei-vos. Estejam plenos do Espírito. Deixe transbordar. Não é o quanto eu tenho do Espírito Santo, mas o quanto Ele me controla. O quanto Ele tem das minhas emoções. O quanto Ele tem da minha mente. O quanto Ele tem dos meus sentimentos. Por esta causa devemos ter nos lábios um cântico de louvor. Por esta causa devemos estar sempre agradecidos a Deus. Por esta causa devemos nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Por esta causa, vós mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Por esta causa, vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por esta causa, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por esta causa, filhos, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por esta causa, vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Por esta causa, vós servos, obedecei a vossos senhores com temor e tremor. Por esta causa, vós senhores, tratai vossos servos com temor e tremor e amabilidade. Por esta causa, compreendei sem ser compreendido. Perdoai sem ser perdoada. Dê, mesmo não recebendo. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado, glorificado seja o teu nome. Que tu tenhas, ó Deus, piedade de nós, misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê graça sempre. Ó Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas imperfeições. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. O Senhor conhece-nos, ó Deus, na profundidade. O Senhor conhece o nosso dia a dia, o Senhor conhece a nossa rotina, porque o Senhor está sempre conosco. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, estende as tuas mãos benfazejas, estende as tuas mãos poderosas sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos filhos, sobre os nossos cônjuges, sobre a tua igreja que está aqui, Senhor. Estende as tuas mãos miraculosas sobre nós, Pai. Visita neste momento cada lar, cada família aqui representada. Visita cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa. Visita, Senhor, restaurando, salvando, libertando, transformando para o louvor da tua glória. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Pai Celestial, por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor vai fazer. No nome do Senhor Jesus, a igreja diz, amém. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao pastor Eudes.